Olá a todos! A gente já viu como fazer integrais duplas em coordenadas cartesianas, integrando em relação a x depois y ou vice-versa. Agora a gente vai ver como fazer a mesma tipo de integral, só que usando coordenadas polares, que em algumas situações são mais práticas. A razão pela qual a gente vai querer fazer isso é que descrever regiões circulares usando coordenadas cartesianas muitas vezes acaba dando mais trabalho. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma região bem simples, um disco de raio 1, e se eu quiser descrever isso aí em coordenadas cartesianas, eu posso dizer, por exemplo, que o x varia de -1 a 1, ok? E aí, para cada x, o y começa aqui na curva da borda, né, que é x² mais y² igual a 1, e vai aumentando até chegar na borda de novo. Isolando o y nessa equação, você vê que o valor aqui embaixo é menos raiz de 1 menos x², aqui em cima é mais raiz de 1 menos x². Então está aqui a descrição desse disco como uma região do tipo 1. Agora, vocês podem imaginar que se eu pegar isso aí e jogar numa integral dupla, quando eu substituir os valores de y que tem essas raízes, e essas raízes vão cair dentro de uma integral, e integrais com raízes assim tendem a dar bastante trabalho. Okay? Então a tendência é que não vai ficar muito fácil. Um outro exemplo, se eu pegar essa região aqui, por exemplo, uma região entre dois semicírculos. Então, aqui tem esse círculo aqui, semicírculo de raio 2, esse semicírculo aqui de raio 1, eu estou interessado nessa região sombreada entre os dois círculos. E acima do eixo X. Bom, vocês podem imaginar que eu não vou conseguir descrever isso aqui de uma maneira fácil. Se eu tentar como uma região de tipo 1, bom, o que vai acontecer? O x variaria aqui, esse ponto aqui seria -2 até 2, só que se eu pegar um x aqui, o y vai de 0 até bater no círculo. Se eu pegar um x aqui, o y vai desse círculo até aquele, aqui iria de 0 até aquele círculo. Então, dependendo de onde eu pegar, os limites do y variam, então, na verdade, eu teria que pegar uma região aqui, uma outra aqui e uma outra aqui. Ok? Descrever os limites em cada uma dessas regiões. Em cada uma delas começariam a aparecer umas raízes feias assim. Quando eu jogasse na integral, eu teria 3 integrais, todas com raízes. Já dá para imaginar a bagunça que seria, né? Bom, e se eu fizer em coordenadas polares? Pelo menos descrever as regiões em coordenadas polares é fácil. Essa primeira região aqui, esse disco, posso dizer descrever como sendo todos os pontos do plano cujo raio esteja entre 0 aqui na origem e 1, seria esse círculo, e todos os ângulos de 0 a 2π, né, porque estou em todas as direções. Bem melhor do que aquilo ali, né? Não apareceu raiz nenhuma, só valores fixos das variáveis. Essa região aqui também, eu posso descrever ela como sendo um conjunto de todos os pontos cujo raio está entre 1 nesse círculo aqui e 2, então o raio varia de 1 a 2, e o ângulo de 0 a π, porque eu estou só aqui em cima do eixo x, né? Então aqui de ângulo 0 até π. Então está aqui uma descrição dessa região aqui bem facilzinha, ok? Então falta ver como pegar essa descrição simples em coordenadas polares e usar para fazer as integrais duplas. A gente vai fazer primeiro uma revisãozinha bem rápida aqui de coordenadas polares. Como vocês já sabem, né, se eu tenho um ponto aqui no plano, ele pode ser descrito por coordenadas cartesianas x e y, ou então por coordenadas polares r e θ, onde r é a distância até a origem, esse raio aqui, e θ é esse ângulo aqui medido a partir do eixo x positivo. Em geral, a gente vai querer o r positivo, mas tem algumas situações em que é mais conveniente relaxar isso aí e deixar ter um r negativo, que significaria que o ponto está, na verdade, para o outro lado. O ângulo, em geral, a gente vai pegar de 0 a 2π, mas também às vezes é conveniente deixar passar de 2π, então fica dando mais de uma volta em torno da origem. E também às vezes é conveniente aceitar ângulos negativos, que significaria que está sendo medido para o lado de cá, no sentido horário. As fórmulas para converter de coordenadas cartesianas para polares e vice-versa são essas aqui. Usando trigonometria simples, você obtém aqui que o x vai ser o r, que é a hipotenusa aqui desse triângulo, vezes o cosseno de θ, e o y é r seno. Ou vice-versa, se você tiver o x e y e quiser achar r θ, de novo aplica Pitágoras aqui, você acha
x² mais y² igual a r ao quadrado. E, de novo, usando trigonometria, a tangente de θ vai ser y sobre x. Às vezes é mais conveniente usar também cosseno de θ, vai ser x cateto adjacente sobre a hipotenusa r, ou então seno de θ igual a y sobre r. Então você tem todas essas formulazinhas aqui para converter de um sistema para outro e vice-versa. Ok, vamos para a integral dupla então. O tipo mais simples de região em que vale a pena usar coordenadas polares ao invés de cartesianas é o chamado retângulo polar, que é essa regiãozinha aqui, delimitada por dois raios fixos, r igual a A e r igual a B, e por dois ângulos fixos, θ igual a alfa e θ igual a beta. Essa é uma região que em coordenadas cartesianas seria bem mais difícil de descrever. Para montar a integral dupla nessa região, a gente vai voltar lá para a soma de Riemann, só que ao invés de dividir em retângulos normais, a gente vai dividir aquela região em mini retângulozinhos polares. Okay? Então, vou fatiar aqui em vários raios, separados por uma distância ΔR, em vários ângulos, separados por uma distância, uma separação angular Δθ, e aí eu vou obter um monte de mini retângulozinhos polares. Aí, como a gente fez antes, escolhe em cada retângulozinho polar um ponto para calcular a função. Aqui, ao invés de escolher um ponto qualquer, vai ser bem conveniente escolher justamente o ponto central do retângulozinho. E calcula a função nele e aí multiplica pela área daquele pedacinho. Para calcular a área daquele pedacinho, é bom lembrar a fórmula de área de setor circular. Se você tiver um pedaço de pizza, assim, um setor circular, com uma abertura angular θ aqui, e um raio total r, a área dessa fatia de pizza é θ sobre 2 vezes o raio ao quadrado. Se você aplicar essa fórmula para calcular a área desse setor que vem por aqui até aquele raiozinho um pouquinho maior e voltar, e depois calcular a área desse outro setorzinho que vem até aqui, fecha e volta, subtraindo os dois, você obtém a área desse pedacinho. Depois que você simplifica, você chega nessa fórmula aqui. A área só daquele pedacinho vai ser o raio lá no ponto central, que está chamado aqui de R estrela, vezes a abertura angular, vezes a distância ΔR ali. Okay? As contas estão feitas no livro, não são nada complicadas, deem uma olhada com calma. Bom, e aí você pega essa área, joga lá na fórmula da soma de Riemann, simplifica, de novo olhem no livro os detalhes. O que vai interessar para a gente mesmo é que no final você chega nessa fórmula aqui para calcular a integral dupla. Então, dada uma função f de xy, a integral dupla dela nessa região R, se você quiser fazer em polares, vai ser feita assim. Na função onde tiver x e y, você vai trocar por r cosseno e r seno. Vai pegar e multiplicar por um rzinho extra. Okay? Esse rzinho extra veio daqui, da fórmula da área. E aí vezes um dr dθ ou dθ dr, que vem daqui no limite infinitesimal. Se botar o dθ para fora, bota aqui na integral de fora os limites de θ, que era alfa e beta. E se o r estiver na integral de dentro, bota aqui os limites de r, que era a e b. Ok? Então, essa é a fórmula para calcular integral dupla em coordenadas polares. Se vocês estiverem achando muito estranho esse r, dr, dθ, uma outra maneira de entender isso aí é o seguinte. Vamos pegar esses retângulozinhos polares, agora no limite infinitesimal, que ao invés de um ΔR, realmente eu tenho só um dr, ou seja, um ΔR infinitesimal. Ao invés de um Δθ, eu teria um dθ, uma variação infinitesimal do ângulo. Aí no limite infinitesimal, esse retângulozinho polar acaba virando um retângulo comum. Porque no limite um arcozinho aqui acaba ficando reto, aqui os ângulos são 90 graus, então isso aqui acaba virando no limite infinitesimal um retângulozinho infinitesimal. E a área de retângulo é essa lateral, que seria o dr, vezes essa largura aqui. Okay? Só que essa largura não é dθ. Dθ não é medida de comprimento, é medida angular. E o comprimento de um arco assim é dado pelo dθ multiplicado pelo raio, então r dθ. Okay? Então r dθ seria o comprimento desse lado aqui,
que aí multiplicado pelo dr, que é o comprimento daqui, daria o elemento de área infinitesimal. Então, esse dA aqui, que em coordenadas cartesianas é simplesmente dx dy, em coordenadas polares é o r dr dθ. Ok? E, de novo, é bom lembrar que essa formulazinha aqui de comprimento de arco, sendo r dθ, só vale se o ângulo estiver em radianos. Se estiver em graus, tem que converter primeiro. Bom, vamos ver esse exemplo aqui do livro. Eu quero calcular a integral dupla dessa função aqui na região do semiplano superior, delimitada por esses círculos aqui. Você faz a figura, vai ser justamente aquela região que a gente já viu lá no começo, que em coordenadas polares pode ser descrito como sendo um conjunto de pontos cujo raio está entre 1 e 2 e cujo ângulo está entre 0 e π. Ok? Então, está aqui a descrição polar dessa região, bem mais simples do que em coordenadas cartesianas. Né? E é um retângulo polar, né? Porque aqui o raio tem limites fixos e o ângulo tem limites fixos. Então é só usar aquela fórmula que a gente obteve e está aqui o cálculo pronto. Ok? O que foi feito aqui? Aqui a função era 3x mais 4y², no lugar do x bota r cosseno, no lugar do y bota r seno. E aí fica tudo ao quadrado, porque o y estava ao quadrado. Lembra de botar o rzinho extra, nunca pode esquecer disso. E aí aqui botou dr dθ, poderia ter sido na ordem contrária também. Aí aqui, simplesmente multiplicou r aqui para dentro. Como está integrando primeiro em r, então vai integral aqui vai dar r ao cubo. Aqui de 4r ao cubo vai ficar r à quarta. Trato o θ como uma constante, né, porque eu estou integrando em relação a r, então isso aqui não muda. Substitui os valores de r, 1 e 2. Então joga ali, você chega nisso aqui. Agora eu tenho que integrar isso aqui em relação a θ. E aqui apareceu uma funçãozinha meio chata de integrar, né, seno ao quadrado. Então, isso é um problema das coordenadas polares, né? Começa a aparecer aquelas integrais trigonométricas. Então, é bom vocês darem uma recordada lá nos métodos de integração dessas funções. No caso aqui, a função seno ao quadrado, para integrar ela, o truque é fazer aquela substituição, né? De que seno ao quadrado é igual a meio vezes 1 menos cosseno de 2θ. Então, substitui isso aqui, fica aqui. Aí integra isso aqui. Aqui, para integrar o cosseno de 2θ, vai ter que fazer uma substituiçãozinha. Então, façam essas contas com calma, devem chegar nisso aqui. Aí substitui os valores de θ, 0 e π. No final você chega na resposta. Ok? Então, de novo, deem uma boa recordada naquelas integrais trigonométricas que a gente vai usar bastante. Tá aqui outro exemplo. Eu quero achar o volume do sólido delimitado pelo plano z igual a 0, ou seja, o plano xy, e pelo paraboloide z igual a 1 menos x² menos y², que seria essa superfície aqui. Ok? Então, quero o volume desse sólido aqui, embaixo desse paraboloide e acima do plano xy, ou mais especificamente em cima desse disco aqui, né? Certo? Que disco é esse? Para descobrir, basta igualar aquelas duas equações, z igual a 0 e z igual a 1 menos x² menos y², você chega nessa equação aqui, que vai dar a equação dessa curva aqui, onde o paraboloide cruza o plano xy. Okay? Então, aquele disco lá vai ser esse disco aqui dentro desse círculo de raio 1. Bom, esse disco é bem fácil de descrever em coordenadas polares. Né? O raio vai de 0 a 1 e eu tenho todos os ângulos de 0 a 2π. Ok? Então, está aqui o disco descrito em coordenadas polares. Bom, se eu quero volume, eu posso pensar nessa região aqui como a região embaixo do gráfico de uma função, dada por isso aqui, 1 menos x² menos y², e em cima desse disco aqui. Ok? Então, um volume que dá para calcular por integral dupla. E está aqui as contas. Então, seria integral dupla daquela função dA em cima desse disco. O disco é mais fácil de escrever em coordenadas polares, então pega esse 1 menos x² menos y², converte para polares, como x² mais y² é r², vai acabar virando 1 menos r². Lembra que o dA em polares tem aquele rzinho extra, então vai ser r dr dθ.
bota lá os limites do θ, os limites do r e faz as contas. Tá? Então, multiplico o r aqui para dentro, vai ficar r menos r ao cubo. E aí eu integraria em relação a r e depois o resultado eu integraria em relação a θ. Só que como aqui acabou não tendo o θ, então dá para fazer aquele truquezinho que a gente falou numa outra aula, de já separar logo as integrais. Essa integral aqui, que estaria dentro da integral do θ, como ela vai acabar não tendo θ, vai dar simplesmente um número, vai dar uma constante, eu posso passar logo para fora. Então vai sobrar simplesmente ela vezes a integral de dθ de 0 a 2π. Okay? Então, ao invés de fazer uma integral depois da outra, você já pode até fazer as duas juntas e simplesmente multiplicar. Okay? A integral de dθ de 0 a 2π vai dar 2π. Integral disso aqui vai dar aquilo. Substitui de r igual a 0 a 1, faz as contas, você acha o volume daquele sólido. Ok? Bom, vamos ver como integrar agora em uma região um pouquinho mais complicada. Eu tenho essa região D aqui, que também é delimitada por dois ângulos fixos, θ igual a alfa e θ igual a beta, mas ao invés de ser delimitada por dois círculos de raio constante, ela é delimitada por duas curvas aqui, descritas por uma função que dá o r como uma função h1 de θ, e aqui uma outra curva dada por um r igual a uma função h2 de θ. Ou seja, para cada ângulo θ que eu tiver aqui, entre alfa e beta, então tem um certo ângulo θ aqui, meu raio vai começar num certo valor, dado por h1 de θ, e minha região vai continuando aumentando o raio aqui, até o raio chegar no outro valor dado por essa função h2 de θ. Ok? Então, está aqui a descrição dessa região. Θ entre dois valores fixos alfa e beta, e para cada θ o raio vai de h1 de θ até h2 de θ. E nesse caso, como é que fica a integral dupla? Exatamente como antes. Então aqui simplesmente pega a função, troca x e y por r cosseno r seno, o dA continua dando r dr dθ. A única diferença é que aqui o dθ vai ter os valores alfa e beta, como antes, só que agora o dr, ao invés de ter valores fixos aqui, vai ter os valores dados pela função de θ. Ok? E como o r está dependendo de θ, ele não tem valores fixos, obrigatoriamente aqui o r vai ter que estar na integral de dentro e o θ na integral de fora. Ok? Lembra sempre que valores fixos tem que ficar na integral de fora, porque senão, se isso aqui estivesse do lado de fora, no final das contas ainda sobraria um θ e eu não quero que sobre variável, eu quero que o resultado dê um número, né, para ser o volume. Tá aqui outro exemplo do livro. Eu quero calcular a área contida num laço da rosácea dada por essa equação aqui. Está aqui o gráfico dessa rosácea. Okay? Vocês já devem ter visto esses tipos de curvas em geometria analítica, imagino. Só para dar uma revisada para entender ela. Então aqui o R é dado em função de θ, então a ideia é que eu vou olhando aqui em diferentes θs e calculando o raio. Então, por exemplo, para θ igual a 0, aqui vai dar cosseno de 0, que é 1. Então, na direção θ igual a 0 para cá, meu raio é 1. Então, estaria num ponto aqui, a uma distância 1 da origem. À medida que o θ for aumentando, certo? O cosseno vai diminuindo, então eu vou me aproximando da origem. Tá? Então, vou olhando em diferentes θs aqui, aumentando o θ, mas o meu raio vai diminuindo. Até que, em um certo momento, o raio vai chegar em 0. Então, fechou aqui esse laço. Ok? Isso vai acontecer, vocês podem fazer as contas. O R vai ser 0 quando o cosseno de 2θ for 0, né, já que o R é cosseno de 2θ. Cosseno dá 0 mais ou menos π sobre 2, mais ou menos 3π sobre 2, etc. Passa esse 2 dividindo, então aqui vai ser mais ou menos π sobre 4. π sobre 4 seria aqui, menos π sobre 4 ali. Mais ou menos 3π sobre 4 seria para cá e para cá. E assim por diante. Ok? Depois que eu passar do π sobre 4, então 2θ vai passar de π sobre 2, o cosseno começa a ficar negativo, né? E aí, esse é o tipo de situação em que é conveniente aceitar raios negativos. Raio negativo significa que quando eu estiver num ângulo mais ou menos aqui, meu raio vai ser negativo, então na verdade meu ponto vai estar para trás. Então depois que fizer esse laço aqui, vou continuar para cá. E depois para cá, para lá. Ok? Então nesses tipos de curvas é conveniente aceitar raios negativos, ângulos negativos, que facilita a descrição. Bom, e o que eu quero fazer aqui é calcular a área dentro desse laço aqui.
Ok. Bom, primeiro vamos descrever essa região. Essa região pode ser dada por isso aqui, ok? Ela está toda contida entre θ igual a menos π sobre 4 e θ igual a mais π sobre 4, então θ vai estar variando entre esses dois ângulos, ok? E para cada θ que eu pegar, cada direção θ que eu pegar aqui entre esses dois valores, ok? Meu raio vai variar de 0 até bater aqui na curva, onde ele vale cosseno de 2θ, né? Ok? Então, tá aí. O raio, deixa eu apagar isso aqui para não ficar bagunçado. O raio vai ficar variando sempre de 0 até cosseno de 2θ. Tá joia? Bom, então tá aí a região descrita em coordenadas polares. E eu quero calcular a área. Como que eu calculo a área usando integral dupla? A gente já viu que integral dupla calcula o volume embaixo de função, mas se a função for constante 1, o volume da região embaixo de algo que tem uma altura constante 1 vai ser igual à área da base, né? Ok, então a gente já viu que integral dupla pode ser calculada, pode ser usada também para calcular a área da região, desde que eu não coloque função. O que significa, na verdade, que eu tenho uma função aqui que seria 1. Então, eu tenho 1 vezes dA e vai dar simplesmente dA. Okay? Então, se eu calcular simplesmente a integral de dA com a função 1, que não aparece aqui, eu obtenho justamente a área da região D. Ok? Bom, como que eu vou calcular essa integral? De novo, no lugar de dA, bota r dr dθ. Ok? Bota aqui os limites do θ e aqui os limites do r. Tá joia? Aí sai integrando, faz primeiro a integral de dentro de r em relação a dr, vai dar r ao quadrado sobre 2, substitui o r por 0 e por cosseno de 2θ, vai dar aquilo ali. Para calcular essa integral aqui de cosseno ao quadrado de 2θ, você vai ter que fazer também uma substituiçãozinha lá de integral trigonométrica, lembrem lá qual que é a substituição do cosseno ao quadrado. Então faz as contas, no final você chega na resposta, ok? Então é isso. Ok, vamos fazer um último exemplo. Quero achar o volume do sólido que está embaixo desse paraboloide aqui, que vocês já conhecem bem, acima do plano XY e dentro do cilindro dado por essa equação aqui. Ok? Vamos começar tentando visualizar isso aí, já que esse cilindro aí não é tão conhecido. Para entender como ele é, pega essa equação aqui, joga o 2x para o lado esquerdo, completa o quadrado, você vai ver que é equivalente a essa equação, que é a equação de um círculo de raio 1 centrado no ponto 1, 0. Então aqui. Então vai ser esse círculo aqui. Tá joia? Na verdade, isso aí é uma vista no plano, isso aqui é uma equação desse círculo aqui, que é a borda dessa região. Vista no espaço, o conjunto de pontos x, y, z, que x e y estão nessa curva, e o z tem um valor qualquer, vai dar então um cilindro em cima desse círculo. Ok? Porque eu tenho esse círculo aqui. Esse círculo seria aqui no plano. E aí para cada ponto aqui o z pode ter qualquer valor, então vou subir ele verticalmente, vai virar um cilindro. Tá joia? Então tá aí. A região que eu quero calcular o volume é a região que está dentro desse cilindro, abaixo desse paraboloide e acima do plano XY, então vai ser essa região aqui mais ou menos. Ok? Bom, como que eu vou calcular esse volume? Isso aí é um tipo de situação em que dá para calcular por integral dupla, né? Que é justamente uma região que está embaixo. Esse paraboloide aqui eu posso repensar como o gráfico da função x² mais y². Então, uma região embaixo de um gráfico de uma função de duas variáveis. E em cima, o que está dentro do cilindro vai ser o que está em cima desse disco D aqui, né? Ok? Então, a região em cima de uma região do plano e abaixo do gráfico de uma função, o volume dá para calcular por integral dupla. Só que como essa região do plano é uma região circular, provavelmente se eu tentar descrever ela em coordenadas cartesianas vai dar trabalho. Vai começar a aparecer umas raízes feias que quando jogar dentro da integral vai ficar ruim de trabalhar. Então a ideia vai ser converter isso aí para coordenadas polares. E para fazer isso, a gente pega aqui a equação do cilindro, certo? Que era o x² mais y² igual a 2x.
usa aquelas relações que a gente já viu entre coordenadas cartesianas e polares, que x² mais y² é r ao quadrado, então o lado esquerdo aqui vai virar r ao quadrado. O x é r cosseno, então no lugar do x aqui eu vou botar r cosseno. Ok? Como nessa região aqui o raio não vai ser zero, o único ponto em que ele é zero seria essa extremidade aqui, que um ponto só para integral não afeta em nada. Então, posso dividir os dois lados por r, então vai sobrar r igual a 2 cosseno de θ. Ok? Então, essa equação aqui, ou essa aqui, em coordenadas polares, vira simplesmente r igual a 2 cosseno de θ. Então, essa é a equação que descreve esse círculo aqui da borda em coordenadas polares. Tá joia? Bom, então, já sei como descrever minha região. Minha região em coordenadas polares vai ser o conjunto de pontos rθ, tal que o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, por quê? θ igual a menos π sobre 2 seria aqui para baixo, à medida que eu vou aumentando, vou vindo para cá, aqui nessa direção seria θ igual a zero, vai aumentando, θ π sobre 2 seria lá para cima, né? Então minha região está toda no quarto e primeiro quadrantes, que é justamente essa região dada por esses ângulos. Okay? Se eu passar de π sobre 2, eu estaria para cá, que não tenho nenhuma parte da minha região ali. E aí, para cada θ nesse intervalo, ou seja, cada direção que eu pegar aqui, com certo θ, minha região vai começar ao longo dessa linha, ela começa desde aqui, da origem, então no raio zero, e vai aumentando, todos esses pontos aqui fazem parte da minha região, até aquele ponto ali, né? O último ponto é justamente o ponto ali na curva da borda, onde o R é 2 cosseno θ. Então, para cada θ, o raio vai variar de 0 a 2 cosseno θ. Tá joia? Então, tá aí, tá descrita a minha região. Agora é só pegar esses limites e jogar na integral dupla. Então, tá aqui os cálculos da integral dupla. O volume vai ser a integral dupla daquela função ali, que dava o paraboloide. Ok? Essa função aqui é sempre positiva, então o gráfico vai estar sempre acima do eixo x, então realmente a integral dupla vai dar volume, não vai dar volume líquido. E aí o que vai fazer? Vou converter isso aqui para polares, então x² mais y² de novo vai virar um r ao quadrado. O dA, lembra que tem aquele r extra, dr dθ, então vai ficar integral de r ao cubo, dr, que vai virar r à quarta sobre 4, substituir o θ de 0 a 2 cosseno θ. Quando eu botar esse 2 cosseno θ aqui, vai aparecer um cosseno à quarta, ok? E para integrar o cosseno à quarta, você vai pensar ele como cosseno ao quadrado. O cosseno ao quadrado troca por 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, aí eleva ao quadrado, então faz quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vai aparecer um cosseno ao quadrado de 2θ, usa de novo a fórmula do cosseno ao quadrado, vai acabar aparecendo isso aqui com cosseno agora de 4θ. Ok? Então, de novo, relembrem todas aquelas técnicas para cálculo dessas integrais trigonométricas. Tá joia? E aí, por fim, para integrar isso aqui, faz umas substituiçõezinhas, né? Chama esse 2θ de u, depois o 4θ de u também, você vai chegar nisso aqui, substitui os valores de θ. Aliás, aqui esqueci de falar, aqui ele tinha θ de menos π sobre 2 a π sobre 2, ok? Só que como essa função aqui é simétrica, ele trocou por uma integral só de 0 a π sobre 2 e multiplicou por 2 a integral. Aqui tinha 4, multiplicou por 2 e virou 8. Ok? Fez isso aí só para dar um pouquinho menos trabalho. Poderia ter deixado assim mesmo e no final substituiria menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá joia? Mas de qualquer modo, faz as substituições, calcula, você chega no resultado final. Ok? Então é isso. A gente já tem vários métodos para calcular integrais duplas. Na próxima aula a gente vai ver outras aplicações de integral dupla além de cálculo de volume e cálculo de área. Tá joia? Então é isso.